Que sexta-feira! Bom dia, Cascavel, bom dia para você que não mora aqui, mora bem longe, mas que curte o Viva Bem, que é fã desse programa, que já parou para pensar, para refletir na vida várias vezes sobre se dinheiro traz ou não felicidade. Hoje a gente vai fazer uma discussão mais profunda sobre esse tema, que mexe com os nossos sentimentos. Afinal de contas, a pessoa pensa, bom, se não traz felicidade, então o que traz felicidade? A gente fez uma comparação através de um menino assim muito inteligente, bem curioso, que vem aqui para mostrar através de números, de estatísticas, de dados mesmo, uma pesquisa bem feitinha, bem interessante, para você que está ali ainda sem uma resposta para esse tipo de questão. Tá? Ele comparou o bairro mais rico de Cascavel com o bairro mais pobre de Cascavel e aí foi lá, fez questionário com 33 perguntas cada, 400 famílias ou pessoas lá responderam tudo direitinho e aí a gente vai chegar talvez numa conclusão no final dessa conversa sobre se dinheiro traz ou não felicidade. Viveríamos bem melhor, Rato, se todos estivéssemos no mesmo padrão, no mesmo nível, isso de consciência, de emoções, financeiramente falando. Aí a gente fica divagando como se fosse uma ilusão, um sonho, mas por que não, né? É palpável o negócio. Diz que está aqui a resposta para a pergunta se dinheiro traz ou não traz felicidade. Mas entre ler inteirinho, e perguntar para você, já vou direto ao ponto. Felicidade interna bruta é o caso de um bairro rico e de um bairro pobre. Felicidade traz ou não traz felicidade, Roberto? Bom dia. Bom dia, Solange. Bom dia. Traz felicidade, mas não é uma felicidade assim que você resume-se em comprar. Eu tenho dinheiro, vou comprar alguma coisa e vou ficar feliz. Ela é pautada em vários indicadores. Ele possui 9 domínios, o índice de felicidade, e esses 9 domínios derivam para 33 indicadores. Então ele vai perguntar sobre saúde, educação, economia, governabilidade, uma série de coisas. Entra também essa questão da poder de compra, poder de viver bem, mas é um dos 33 indicadores. Não é... Não que se tem resume ligação direta com a felicidade. Com certeza. Porque a renda, quando você se compara com a felicidade, você vê que ela é muito palpável no sentido de conseguir uma boa educação, uma boa saúde, poder sair para comer uma pizza. Sim. Com a família, aí entra no tempo de lazer ali e tudo mais. Você é formado em quê, Roberto? Em arquitetura e urbanismo. O que tem uma coisa a ver com a outra, Solange? Quando ele decidiu elaborar, fazer um estudo, se aprofundar numa pesquisa com esse gancho, o que vocês, professores, pensaram sobre? Primeiro foi uma grata surpresa, porque a arquitetura e o urbanismo, a arquitetura cuida do prédio, o urbanismo cuida da cidade. E a cidade, ela só é boa se o povo da cidade gosta da cidade, se o povo da cidade é feliz. E esse indicador é um indicador que é promovido pela ONU. Só qual é a grande conquista do Roberto nesse trabalho? Porque é um indicador da ONU para países. Então, os países mais felizes são os da Escandinávia. E ele traz um método, ele cria uma maneira de medir a felicidade dentro dos bairros das cidades. Aqui em Cascavel, na nossa cidade do interior,
E isso serve para qualquer cidade do Brasil, porque ele criou a metodologia e ao criar essa metodologia, então pode ser aplicado em qualquer lugar. Foi fácil identificar qual é o bairro mais rico da cidade e o mais carente? Na verdade, foi a maior montanha, o maior problema que nós tivemos, porque quando a gente começou o trabalho, a gente começou, vamos medir a felicidade, e partimos do princípio de vamos medir no bairro mais rico e no bairro mais pobre para justamente poder comparar. E não tinha esse parâmetro, né? Existe o PIB, que é o Produto Interno Bruto, por cidades, por bairros não. E daí a gente teve que desenvolver esse índice para poder... Foi trabalhoso, assim, até a gente chegar num... Até chegar em quais? Qual é o mais rico da cidade e qual é o mais pobre? O mais pobre é o bairro Morumbi. Ele tem vários vazios urbanos, o que causa muito investimento. Ali a gente pode ver o do Morumbi, ó, pode ver que ele tem bastante espaço em branco. Ele causa muito ilhas de pobrezas, que a gente chama em urbanismo. Né? E a Neva? E o Neva. Mas esse é o Neva. O Neva é o segundo bairro mais rico. O primeiro é o centro. Só que por base estatística, por se tratar de uma comparação, ele destoa muito dos outros bairros, né? Então, para eliminar... Ser proporcionalmente mais interessante... Por uma questão de estatística, ciência, né? Publicação, nós estamos inclusive publicando esse trabalho em 2 eventos internacionais. Um vai acontecer agora em dezembro e o outro vai ser em julho do ano que vem. Foram aplicados quantos questionários? 28 questionários. Foram distribuídos, né, diagramado para toda a cidade e foram aplicados os que eram necessários para cada bairro, né? Para quantas pessoas? Para 20... 28 questionários. Isso. Lá dizia 400... 400 é para a cidade inteira. A gente aplicou em 2 bairros. Entendi. E o objetivo é aplicar no resto da Com cidade. certeza. Porque você veja só, era um trabalho de conclusão de curso. Então, esse trabalho, e é esse a grande riqueza do trabalho do Roberto, poder aplicar na cidade inteira. Inclusive, agora já com o IPC, com o novo presidente do IPC, o Edson, há a grande possibilidade do IPC poder fazer essa aplicação em todos os demais bairros. Por quê? Porque ao se identificar a felicidade de cada um dos bairros, e considerando esses 9 domínios da ONU, governabilidade, educação, saúde, infraestrutura, vai se poder ver como está hoje cada um dos bairros, fazer um mapeamento, propor políticas públicas e depois verificar até que ponto essas políticas impactaram no cidadão. Porque não adianta dizer, eu asfaltei tantos metros de rua, mas e o cidadão está satisfeito com isso? O asfalto tem também a calçada? Quer dizer, então a resposta que é nesse sentido. Era aquilo que eles mais precisavam naquele momento ou era o esgoto primeiro e depois o asfalto? Então essa sensação, esse impacto, né? Como que as pessoas reagiam quando você chegava com o questionário e explicava a tua ideia? Era um pouco complicado, assim, porque primeiro eu vim aqui ver se você é feliz, você poderia responder? Entrava-se no mérito. Antes de conseguir fazer as perguntas, as pessoas queriam saber, entender do que se tratava, como é possível medir a felicidade. E graças a esse indicador, inclusive com o que a Solange falou, é um método para você conseguir ter a resposta da população, né? Porque é uma coisa que é difícil de se ter, né? Tanto na área de governo, quanto na área de planejar uma cidade, né? Aqui a gente pode ver os domínios ali, ó. Os domínios são bem-estar psicológico, saúde, educação, cultura. Daí do outro lado, uso do tempo, governabilidade, vitalidade da comunidade, ecologia e padrão de vida. Daí cada um deles, eles deriva os indicadores. E daí cada indicador, ele gera uma pergunta. Por isso Quanto tempo levou para você colocar tudo isso numa planilha mesmo e chegar aos resultados? Olha, eu posso dizer como orientadora do TCC por dele, favor. que isso levou às férias de verão. A gente começou a fazer isso em novembro e acabou em fevereiro. Valeu a pena? Valeu a pena. Quanto? Com certeza. Que nota ele tirou?
Olha, eu posso dizer com o maior orgulho que o Roberto é meu primeiro 10. Tá cheio de moral mesmo. Você viu? E vai colher frutos disso tudo, porque as pessoas muitas vezes levam como uma obrigação de final de curso, né? Preparar, né, o TCC, e já ficam com aquela dor de cabeça e passam por apuros e tudo mais, como se fosse um negócio que sim, agora eu fiz, guarda. Não, mas são ideias tão sensacionais, tão brilhantes, que podem ser aplicadas na prática depois para, nossa, renderem muito, né, pela Com frente, certeza. serem usadas de maneira diferente. Vanessa, eu queria aqui destacar duas pessoas fundamentais também nesse trabalho, que é a Maria Paula Fontana de Figueiredo, que foi co-orientadora do Roberto. Ela não está aqui agora porque ela está fazendo um projeto de pesquisa. Saiu hoje de manhã, ela e outros colegas do mestrado para Posadas, na Argentina, para ver as missões, né? A Maria é tão responsável pelo sucesso do Roberto quanto eu. E a capa, esse trabalho aqui será apresentado em eventos da Bienal de Design. Essa capa é da publicitária Laila. E já está sendo assim, né? Porque você tá vendo. Laila é daqui também. Sim, a Laila é uma egressa da FAG, foi coordenadora do curso de publicidade, de design gráfico, né? Mas esse trabalho está sendo assim muito bem, além da pesquisa do Roberto, a produção da capa está sendo Porque olhando assim, a capa, muito... o que dá pra ver nela? Uma pessoa feliz e outra triste. E um cifrão de dinheiro. De dinheiro! Não tinha caído a Foi ficha. uma ótima Do sacada da cifrão, Laila. E um sim. banquinho urbano, as quadrazinhas, então assim, ele é todo simbólico essa capa. Foi, E assim teve muita como- sintonia entre Sim, o foi conteúdo e o... maravilhoso. Como que a gente tem acesso a isso? No meu Facebook, que entrar Roberto Zanon, tem lá na capa, ele tem disponível o link do livro. Pela internet a gente consegue lê-lo do início ao fim. Tranquilamente. São Ele quantas páginas? São 118, se eu não me engano. Olha ali. Tem mais algum gráfico, algo que precise ser mostrado do processo ali, por favor? E o resultado também. Esse aí foi o grande impasse que a gente teve, né? Como medir a felicidade em bairros mais ricos e bairros mais pobres. Então a gente criou um indicador, aplicou, selecionou os bairros, pegou o método do FIB, do Felicidade, né? Aplicou, fez análise para chegar ao resultado de qual era o mais rico. Esse foi o grande processo. Por que as pessoas com dinheiro são mais felizes? Porque elas conseguem ter acessos a coisas com maior qualidade. Com mais... Prazeres, assim, da vida, Também, você diz? também. Tem acesso a uma saúde. Esse é o índice, o resultado final da pesquisa. O bairro Neva ali, ele está como bastante feliz, com 63,4%. Mais da metade das pessoas se considera bastante feliz. Não é Sim. feliz, é muito mesmo. E olha que é bem difícil chegar num número alto, porque é um questionário bem esmiuçado. E já no Morumbi é às vezes feliz, ele tem uma 52,3%. Isso, inclusive, é uma tendência mundial, essa relação da felicidade com o dinheiro, porque os países, de acordo com a ONU, os países mais desenvolvidos são os países que têm mais índices de felicidade. Então não é uma coisa só de Cascavel, é um reflexo mundial de que isso está acontecendo. E Cascavel é do ser humano mesmo, que a gente se entende e se identifica com outras pessoas, independentemente de onde viva, né? Eu acho que é da gente, talvez. A pessoa às vezes fala, mas dinheiro não traz felicidade, mas durma sem saber como pagar a conta amanhã. Sim, se você tem ou não se, alimento, se você tem um comprar agasalho comida para o teu filho. Eu acho que essa é a grande riqueza. Porque quando a gente media, e mede-se ainda, né? Produto interno bruto, produto interno dos Estados Unidos, produto interno da China, produto interno do Brasil, está se vendo uma questão econômica. Agora, quando mede-se esses 9 domínios, através dos 33 indicadores, é uma coisa mais densa. E se consegue trazer o intangível, que é a felicidade, para o tangível, que é a mensuração. E aí as políticas públicas, então, para quem quer fazer um bom governo, uma boa política pública, tem assim um prato cheio para poder primeiro averiguar, depois propor e depois medir os resultados. E aí contar também com o empenho das próprias pessoas, porque a gente sempre fala muito com foco no governo, que tem a responsabilidade dele com certeza, porque só de imposto o que gira de dinheiro, né, para que essas coisas sejam
feitas na prática para melhorar a vida da gente, mas o que você tem feito por você mesmo, pelos teus filhos, né, pela tua esposa, pelo teu marido? Depende muito de como é gerido esse dinheiro, porque tem países como a China, por exemplo, que é o segundo mais rico do mundo, ele não é gerido por uma qualidade de vida, por um desenvolvimento de felicidade. O índice de felicidade da China é baixíssimo, é o segundo país mais rico. Então depende muito de como é gerido o dinheiro. O que eles fazem com a grana lá? Qual é o foco, será? Aí é um motivo para uma outra pesquisa, né, porque, digamos. Mas não é para... A população passa bastante miséria, tem uma área lá que tá... Então ele é bem usado em determinada área, né, o dinheiro. Boa parte do país ele não fica... é nada equilibrado. Nada. E por outro lado, os países mais felizes do mundo, e aí que está a riqueza do trabalho do Roberto, porque a gente conseguia antes do trabalho do Roberto, falar no país mais feliz, o país mais rico, o país mais pobre. Agora consegue-se fazer isso em bairros, em áreas urbanas, né? Então isso dá um equilíbrio e uma disparidade. E quando ele coloca que o Morumbi é o mais pobre, veja só, é bem importante isso também para nós como arquitetos e urbanistas. Por que o Morumbi é o mais pobre? Porque ele é muito grande e ele é pouco adensado, então ele tem muitos vazios urbanos. Quando você soma o IPTU arrecadado naquele bairro, que é aqui tem casa, aqui tem casa, aqui tem casa, mas aqui tem vazio, e divide por essa área, que é responsabilidade do governo manter a área toda, fica rarefeito. E aí então essa política de ter vazios em área urbana não é uma boa política. Não. Ela gera muito custo, inclusive, né? Você tem custo de asfaltamento, encanamento, ou deixa a pessoa sem mesmo, porque fala, só tem tua casa aí. Tudo isso gera um custo. Um lote vazio já gera um custo desnecessário, porque tem que continuar, né? A água, a luz, a segurança. Tem que ter escola, tem que ter posto de saúde, tem que ter transporte coletivo, tem que ter iluminação pública. Você está entendendo? Então, um exemplo assim bem fácil de entender se você mora numa casa de 100 metros quadrados, você tem um determinado orçamento para manter essa casa. Se você mora numa casa de 1000 metros quadrados, o teu orçamento não é o mesmo da casa de 100. Gritante a diferença. Então a densidade, a quantidade de pessoas por área, ela é muito significativa. Para você como arquiteto, abriu tua visão em Com qual certeza. sentido? O principal. O principal... O que você tirou de mais proveito? Assim? É a relação do dinheiro com a felicidade. Porque isso é uma grande questão. Vida Para a minha né? vida, com certeza. Porque é uma questão que a gente se pergunta, né? As pessoas e geralmente respondem na base do eu acho que sim, eu acho que não. E esse trabalho... Tem gente que fala assim, tão, né, pobre que só tem dinheiro, mas nem tem dinheiro, mas é triste. Inclusive, a hipótese amargurado. inicial do trabalho dele parte desse dito popular: dinheiro não traz felicidade. E, na verdade, a pesquisa refutou essa hipótese. Comprovou que ela está errada. Mostra que sim. Vai lá, dá teus pulos, eu daria os meus, o Roberto dele, né? A Solange também, para que a gente viva mais feliz. Também com base nisso, tá? Muito obrigada, Roberto. Obrigado. Parabéns. Pelo convite. Sempre que Obrigado. vocês tiverem novidades muito notícias obrigada. como essa para contar, usufruam desse espaço. Muito tá obrigada. bom, Solange? Muito